Boa noite! Com um tema, digamos assim... Boa noite! Tenso já? Com um tema, digamos Ixi, peraí. assim... Peraí que eu tô ouvindo duas vezes aqui. Tenso já? Eu também tô ouvindo. Você É que tá falou ouvindo? em defeito, já deu defeito, assim, gente, já lá de cara. A parte técnica falou assim, não, ela tá falando de defeito. Já deu defeito, assim, gente, Eu tenho já lá muitos. de cara. Mas por que tá A dando parte esse... técnica falou assim, não, Por ela que tá que tá falando o- de defeito. É que ele é muito tecnológico, gente. Sabe quando a gente usa muito tudo que a gente tem? Aí acontece isso, sai em duplicidade, sabe? Quando a gente é muito poderoso na tecnologia. Eu acho que é coisa do áudio. Vocês estão ouvindo duas vozes também? Peraí. Poderoso na tecnologia. Eu acho que é coisa do áudio. Calma. Ah, agora... Dá uma olhada aí, porque eu não estou vendo a resposta deles. Pera Então eu aí. não sei se vocês estão ouvindo duplicado. Peraí, deixa eu botar pra ela ver aqui também, que ela quer ver. Vou pôr Peraí. meu óculos, gente. Espera aí. Pronto, tá aqui, ó. Põe aqui. Ixi. Nossa, hoje gente, deu- acho que tá dando defeito mesmo. Tá, então... 2 áudios aqui, o pessoal falou que estava ouvindo áudio duplo. E agora? Agora Como não. está? Agora não. Bom, então vou botar meu óculos para conseguir ver melhor os defeitos dele e os meus também, porque afinal de contas, todos temos. Qual é o oposto do defeito, já? Qualidade. Ah, muito bem, muito bem. Então quer dizer que nós temos muitas qualidades também. Eu vou começar já fazendo uma pergunta aí para você refletir e colocar aqui pra gente a sua opinião. Não, mas espera aí, ó. O meu defeito é ficar te interrompendo. Eu também o que eu adoro quero- esse defeito. Eu É. tenho muito este. É que eu quero te interromper para você fazer o negócio do aviãozinho, pedir para chamar as pessoas. A gente está aqui no programão de casal. Esse aqui é um livecast que a gente tem feito já há algum tempinho, não com muita regularidade, mas estamos tentando aqui melhorar. E você está convidado a participar desse bate-papo com a gente na próxima hora, que a gente vai ficar aqui falando sobre esse tema. A gente sempre puxa um tema aqui que a gente possa explorar, principalmente em casal. Ou em... Nas relações, né, de forma geral. E você não vai pedir para eles mandarem um aviãozinho? Ele só quer que eu mande, gente. Olha isso. É que eu não sei direito como é que manda esse negócio. Fala aí para eles. É que assim, tem um aviãozinho aí no cantinho, né? Um triangulinho, um envelopinho. Se vocês puderem compartilhar esse papo, vai ser mais divertido ainda, porque vai ter mais gente aqui conversando. E alguém falou aqui que o áudio tá baixo já. Bom, então, eu vou fazer a minha pergunta enquanto ele arruma a parte tecnológica áudio tá defeituosa Não é para possível. saber se você é uma pessoa que se considera mais voltado a olhar para as suas qualidades ou para os seus defeitos. Não é uma pergunta simples, porque às vezes a gente é alguém que está sempre valorizando o que tem de positivo, que é muito legal. E muitas vezes a gente mesmo se cobra tanto, né? Acho que é nessa sociedade onde nunca estamos completos. A incompletude é quase que uma condição básica de sobrevivência. A gente começa a olhar muito para o que nos falta, para o que não está funcionando. E questionar e olhar para os defeitos também é amadurecer, né? Porque senão a gente só se gaba e só vê o que tem de bom. Mas queria aí perguntar para você, se alguém puder. Elton, boa noite. Ó, tem gente dizendo que o áudio tá bom, gente que não tá. Bom, vai pensando aí, quem puder escrever aqui, se já tem isso em mente. Eu tive que ficar refletindo um pouco. Como é isso para você? Jair Oliveira. Olha, eu vou confessar que o meu outro defeito aqui é ser meio desligado, principalmente quando as pessoas estão falando aqui que o áudio está baixo e outras estão falando que está ótimo. Eu vou recomendar, porque assim, para mim aqui no sistema está dando o volume normal, tá, do áudio. Então, como tem gente falando que o áudio está bom e algumas outras pessoas dizendo que está ruim, para quem está ruim, tenta aumentar aí no seu celular, porque para mim aqui o nível tá o nível que eu sempre uso. Agora o pessoal está dizendo que tá ótimo. Então, bora. É Então, isso aí.
Então, aumentem o volume que vai dar certo. isso. Então, eu vou dizer aqui que um dos meus defeitos é, às vezes, não conseguir ser multitasking. Então, enquanto ela estava falando Ele não e me ouviu. fez a pergunta, eu estava tentando entender porque tinha gente achando que o áudio estava ruim. Vamos lá! Para saber o que Jair Oliveira pensa. Não é eu acho que não é uma resposta que a gente começa, né, dando assim. Eu ainda estou aqui pensando muito nisso que eu perguntei para vocês, mas vocês se consideram uma pessoa que dá mais foco nas suas qualidades ou nos seus defeitos? Eu acho que eu costumo dar mais foco às minhas qualidades. Eu tenho certeza que você ia responder isso. Por quê? Porque você me acha muito... Não, Porque eu acho que cheio eu de aprendo um monte com você, porque você sempre vê muito, né, as qualidades, assim, as suas qualidades. Eu posso confessar que eu sou muito autoexigente. Então, não estou dizendo que é fácil quando alguém chega e fala os meus defeitos. Obviamente, dói. E muitas vezes eu não gosto, muitas vezes não gosto na hora e me serve maravilhosamente para o meu crescimento, porque eu já me cobro loucamente. Então, talvez eu veja muito os meus defeitos, apesar de também ver as minhas qualidades. Mas é intrigante, né, essa pergunta? É intrigante. Eu acho que também tem muito a ver, por exemplo, essa pergunta é muito boa, porque o que será que define isso? Será que é o temperamento da pessoa? É o jeito como a pessoa enxerga a vida? É o exemplo que vem de outras pessoas? Porque eu vou te falar, nas artes a gente tem que lidar muito com essa autoanálise, né? A gente sabe muito bem, na sua profissão, por exemplo, isso é constante. Você faz uma cena e você vai lá, você vai rever a cena. E Nossa, se metralha, né? Aí você fica ali analisando, pô, o que será que eu fiz de bom, o que será que eu fiz de ruim? E na música também é bem comum esse tipo de coisa. Você grava, por exemplo, uma canção e depois você ouve essa canção e fica, isso aqui eu devia ter feito assim, isso aqui acho que ficou legal desse jeito. Mas eu falo do exemplo das outras pessoas porque você lembra bem de Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, acho que era um artista... Ele sempre vem no programão, né? Ele sempre vem. Ele sempre vem, porque ele é impossível a gente não mencionar ele. Mas o Jairzão, por exemplo, quando ele gravava alguma coisa, ele ficava tão entusiasmado, né, com o trabalho que ele estava fazendo, que ele ficava ouvindo. E ele sempre se ouvia. Ele se ouvia muito, até minha mãe, eu, às vezes, minha irmã também. A gente falava, Jairzão, você gosta de se ouvir, hein? Eu falava, eu gosto mesmo. E muitas vezes ele se ouvia e não era assim para ficar fazendo crítica ao que ele fez, né? Era muito assim do tipo, eu gostei disso que eu fiz. Então eu cresci muito nessa situação também. E eu, hoje em dia, claro, a gente sempre tem o que melhorar, sempre tem o que evoluir, e isso eu acho que é uma grande qualidade, você reconhecer os seus defeitos e reconhecer o espaço que você tem para melhorar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu herdei um pouco, né, dessa postura de Jair Rodrigues, de também ouvir as minhas coisas e não ser ultra crítico a ponto de ficar me lamentando ou me flagelando por algo que eu poderia ter feito melhor. Eu acho que também cada coisa... Mas isso você está falando defeito no que você constrói, defeito profissional. Você está levando para esse aspecto. Vamos levar para várias, sim, porque temos defeitos everywhere. Você vê que ela também me interrompe bastante. É, né? óbvio. Ainda mais para falar de defeito, minha gente. Não, mas claro, a gente vai aqui falar. A gente tem 1 hora para ficar falando de defeitos. E qualidades. E qualidades. Mas nessa questão, isso também que eu queria te perguntar. Porque eu não encaro dessa... Eu encaro assim, de uma maneira, puxa vida, às vezes você faz um negócio que você fala, cara, eu não estava muito bem naquele dia. Pô, eu não quero nem mais ouvir o que eu fiz naquele dia. Mas, na maioria das vezes, é um retrato daquele momento, do que você está fazendo e tal. Estou falando da minha carreira como músico. Na carreira de Tânia como atriz, eu já vi várias situações onde ela vai lá, ela se assiste ou se vê numa foto
e aí comenta o que, de repente, poderia ter sido melhor, não é? Mas olha, você está falando uma coisa muito especial aqui, tem muitos abraços, tem aqui, ó, eu só dar boa noite, porque tem gente da Alemanha, tem a minha sogra Clô, maravilhosa, que está aqui na parede ao lado, sempre nos Ela tá acolhendo. aí? Ela está aqui, ó. Olha aí, então eu preciso ter mais cuidado aqui, porque mãe, né? A mãe prestando atenção, a gente tem que ficar mais comportado, né? Ó, o Ricardo de Nova Europa, tem Esteves da Alemanha, que máximo. O que eu achei curioso aqui, o Elton fez uma colocação muito legal, e também a Gisele, que fala que se cobra muito. Ela fala que ela dá foco nos defeitos. Eu gostaria de levantar isso sem a gente trazer se é uma coisa mais do universo masculino, feminino, para criar dualidade, separação, mas para questionar. Porque acredito, sim, que a cobrança feminina, se a gente for pensar ao longo de tudo, né, ela sempre foi muito maior. Na minha concepção, preciso dizer, a minha concepção. E aqui, assim, as mulheres que comentaram aqui, a maioria falou que vê mais os defeitos. O Elton colocou uma coisa muito interessante, que ele falou: eu acho que é mais fácil alguém mostrar os nossos defeitos do que nós mesmos apontá-los. Só que aí o negócio vira briga, não vira? Depende. Depende. Se você lida bem com a crítica, talvez não vire briga. Mas o problema é que a maioria das pessoas... Mas se você não viu o defeito que o outro viu, se você não está vendo e alguém chega com defeito e te aponta, você não está recebendo, não é receber não é algo assim, puxa, eu sei mesmo, eu sou estourada. Pô, você está estourada demais. Eu sei, eu sou estourada. Então é um defeito que alguém está te apontando e você sabe que tem. Você está muito sensível, você está sendo muito generosa e parece que isso é legal, e essa sua generosidade estão te passando a perna. Enfim, são defeitos que podem se misturar com qualidade. Mas quando você sabe que você tem e alguém te traz, nunca é fácil, acredito, receber uma crítica, né? Porque isso é o que seria chamado de crítica. Mas quando você reconhece esse defeito, né, fica mais fácil você aceitar e transformar. Mas também essa coisa do defeito apontado por outra pessoa é subjetivo, né? O que eu posso achar que é um defeito em alguém, outra pessoa pode achar que é uma qualidade. Mas ou o que eu posso achar que é um defeito em mim, outra pessoa pode achar que é uma qualidade. Em certas situações, um defeito pode ser uma grande qualidade. Em muitas situações, né? Em outras situações, uma grande qualidade pode ser um grande defeito. Mas não é isso que faz a gente amadurecer, né? A gente aqui com adolescentes e vê que as coisas nunca têm um aspecto só, né? E como já dizia não sei quem, mas quanto maior a sua luz, maior a sua sombra. Então, acredito que uma pessoa que tem muitas qualidades, indiscutivelmente, vai ter muitos defeitos, o que faz parte de você fortalecer o aspecto das qualidades para poder ir elaborando, lidando, olhando, né, para o que é chamado de defeito. Mas é uma categorização, né? Falar qualidade e defeito, porque já é algo que a gente julga, né? Exato. Então, isso eu acho muito inteligente o que você acabou de falar. Isso é uma qualidade. Às vezes, ser muito inteligente pode ser um defeito. Não é? Ou não? Eu acho que não quem tem é muito nada inteligente, muito absoluto. Muito inteligente não é só maravilhoso, Então, gente. não tem porque nada... você pode ver muitas coisas por um aspecto. Ninguém é muito inteligente emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Alguma coisa a gente precisa... A gente está aqui nessa terrinha, né? Então, para crescer. Mas considerando que isso pode ser muito subjetivo, né? Um defeito, uma qualidade, tem certas situações, por exemplo, da vida num relacionamento, na vida em casal, que você vai ter que aprender a lidar como a gente aprende até hoje, né? A gente ainda segue aprendendo a lidar com as críticas e com os ajustes de cada situação. Porque, por exemplo, dá um exemplo aqui, em casal nosso. Posso dar um exemplo? Pode, por favor. Não, você quer... Não. Pode então, ir. Ó, eu quero dar um exemplo aqui. Quando a gente
por exemplo, está numa situação com as nossas filhas e alguma coisa... Vamos supor, a gente está num restaurante e aí o cara traz alguma coisa errada. Um de nós pode ter, não vou dizer quem... Ele tá louco para me julgar, minha gente. Não. Mas um de nós pode ter uma reação mais ríspida e falar, puxa vida, você esqueceu o meu nunca prato. falaria Não, assim. eu sei. Eu não seria eu jamais. Estou dando um exemplo. Não seria nem eu, nem você. Mas, por exemplo, você está numa situação com teus filhos, está lá, e aí uma das pessoas vai lá e fica mais esquentada com o fato de ter vindo a comida errada. E a outra fica mais tranquila. Nessa situação, talvez o que fica mais tranquilo consiga resolver melhor a situação. Aí você muda a mesma situação para o aeroporto. Aí a pessoa está ali te atendendo e está sendo grosseira com você e não está resolvendo. Aí a pessoa que tenta ser mais educada não consegue resolver muito a situação, e a pessoa que está sendo mais agressiva, não mais agressiva, mas diretiva, mais dura na resposta, acaba resolvendo melhor. Então tem situações, principalmente nesses relacionamentos, que os defeitos também são subjetivos e as qualidades também, mas a gente sempre sabe que tem que ir dosando, tem que ir lidando com essas coisas. Tipo, as coisas que eu faço que, de repente, você não gosta, e que eu posso citar aqui em algum momento, nossa, eu tenho que ir aprendendo também a ajustar, né? Porque senão, se eu falar assim, se você não gosta, a porta é a serventia da casa, aí não existe relação, né, gente? Aí a gente vai para um lugar que a gente está falando de trabalhar os defeitos com essa visão de amadurecimento. Essa atitude é algo que traz a gente para um lugar, né, muito infantil e egoísta. Mas tem gente que encara dessa maneira. Tenho certeza que ninguém que está aqui, porque a gente que está aqui quer melhorar. Falar isso, a porta é serventia da casa. Se você não aceita meu defeito, aí é demais. Mas isso é porque eu quis usar aí um ditado. Um ditado mas assim, não é? Mas tem gente que fala assim, você, imagino eu, né? Imagino eu que tenha gente, principalmente assim, começo, sei lá, mas tem gente que possa encarar dessa maneira, de falar assim, pô, você me conheceu assim, e agora você está querendo que eu mude. Mas ele está... Não. Deixa eu trazer aqui a Bianca, que ela falou algo mais interessante, porque ele está querendo pôr o pior da situação. Não, eu não estou, eu só estou levantando. Olha só o que a Bianca colocou aqui. Bianca, muito legal. Ela falou assim, que é tão simples, mas isso é tão complexo ao mesmo tempo. Verdade, eu sou muito enjoada com limpeza e organização. Tem quem pense ser defeito e tem quem pense ser qualidade. Mas coisas tão simples, né? Isso é uma coisa simples, né? Tudo bem que depende do nível que isso toma conta do seu tempo e da sua vida. E impede outras pessoas de sentarem. Talvez a gente tinha uma situação quando as minhas filhas eram pequenininhas, que ela era na casa de uma pessoa, comia, a pessoa ficava vendo, não, vai cair no chão, vai cair no chão, vai cair no chão. As meninas falavam, eu não quero mais ir, porque não estou vendo se vai cair no chão comendo biscoito de polvilho. Então, assim, aí tem esse aspecto que a gente não, né? Você coloca o outro numa situação muito opressiva, digamos assim. Mas são tão pequenos os detalhes, né, que às vezes o outro pode achar uma qualidade e o outro achar um defeito. Fala aí, Jair Oliveira. Não, eu quero até fazer uma pergunta para a Tânia, porque acho que algumas pessoas sabem, talvez outras não, mas Tânia é formada em psicologia, é filha de uma grande psicóloga também, professora também em várias instituições. Que não quer dizer nada, estou aprendendo aqui também. Não, sim, mas não seja tão modesta, não tem esse defeito. Não, mas aí eu quero perguntar, porque é o seguinte, na psicologia, como é que se encara isso? A psicóloga ou o psicólogo, eles encaram isso assim, por exemplo, de falar, isso é um defeito seu. Claro pro paciente. Que não. Então como é que, para a psicologia, o defeito existe? Por que você vai procurar terapia? Agora, a pergunta. Então, por que alguém vai buscar ajuda? Por quê? Acredito que por várias razões, mas
principalmente para melhorar alguns aspectos de seu comportamento, de sua vida, enfim. E nessa busca pela melhora, você faz terapia. Não, mas eu quero saber, assim, para o psicólogo e para a psicóloga, o defeito não existe. Tipo, o paciente chega com uma situação falando assim, olha, eu acho que eu estou sofrendo muito porque eu sou... Peraí, mas assim, acho que eu estou sofrendo muito... minha pergunta não faz sentido. Engraçado. Não, estou pensando em outra coisa. Fala. Não, porque a minha pergunta é essa. Você entende? Assim, o que eu acho, sim, é que quando uma pessoa aponta um defeito em você, é algo muito subjetivo. Você pode, inclusive, entrar na defensiva porque você pode discordar da pessoa. Claro. Agora, quando você aponta um defeito que você acha que é um defeito seu, aí eu acho que é uma situação muito mais elucidativa, assim, de você, tipo, cara, isso é um negócio que eu tenho que melhorar. Só que quando você chega para a psicóloga, se eu chego aqui e a gente vai ter uma sessão, eu falo assim, olha, eu tenho um defeito que eu não consigo dizer não. Para você, isso é encarado como um defeito ou simplesmente uma situação assim, olha, se você está com essa análise que você tem muita dificuldade de dizer não, vamos tentar melhorar isso. Mas ela não indica para mim que isso é um defeito meu. Não, até porque você que trouxe que é algo que incomoda e atrapalha a sua vida. Não, mas e se eu não te trouxer? E você começar a perceber e falar assim, olha... Mas você não vai falar você tem um defeito, porque nesse universo onde a gente vai olhar para as emoções, as coisas não são tão, né, de uma cor ou de outra. Se algo atrapalha, é isso que a gente está falando aqui, até que o Elton também colocou. Todo excesso seria um defeito. Às vezes, tudo, até a qualidade mais incrível, até amar demais, né, como a gente vê isso, também, né, cega em muitas formas de não conseguir ver o que não é positivo em situações onde o amar demais também, né, pode ser um defeito, digamos assim. Um terapeuta nunca vai apontar se aquilo é uma qualidade, é o defeito, que emoção, dificuldade, a gente não bota no certo e errado, né? Senão a gente tem essas caixinhas dentro da gente mesmo, que são valores, que são coisas que a gente aprendeu, que a gente adquiriu, e às vezes que são super difíceis de deixar ir. Mas não é papel do terapeuta dizer o que é qualidade, o que é defeito. É assim, se te incomoda, vamos ver o porquê, de onde vem isso. A dificuldade de dizer não é um medo de não ser amado? É um medo de ser visto como alguém impositivo? Te disseram muito não e te magoou? Onde que você se lembra na sua vida que esse não, uma situação onde você não conseguiu dizer não e bloqueou? Você vai fazer uma investigação na sua vida? Então, né? Mas aí é que tá. Então, eu acho que assim, é legal você encarar as coisas não como defeito e qualidade. Não. Como situações que você precisa ou melhorar ou manter como está. Né? Porque você não vai, obviamente, nunca trabalhar para piorar um negócio. Mas você nunca ouviu falar que para ir para frente, às vezes a gente vai para trás? Não. Dá um impulso? Não. Vocês já ouviram falar, gente, desde que essa metáfora, né, de um corredor, de um estilingue, de qualquer coisa, às vezes a gente, para ir, né, até na relação com a morte, né, que dizem que muitos pacientes, muitos indivíduos antes de partir dão aquela, né, sopro de vida, você vai numa direção para ir para outra, né? Isso pensando no outro aspecto. Você vai para trás para ter impulso para ir adiante. Então... Não, mas o que eu falei não é isso. Eu também acho filosófico mesmo, hein? Eu também acho que é importante, muitas vezes, você rever certas coisas e dar um passo para trás para ir para frente. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando da situação do tipo de você não encarar as coisas como defeito e qualidade, já que na psicologia, se você vai fazer terapia, a terapeuta não vai ficar apontando para você, que defeito que você tem. Qual relação que você acha que a gente faz mais isso? Queria perguntar para vocês. Qual relação que a gente mais julga? Essa é a palavra, gente. Quando a gente vê qualidade e defeito nessa categoria, não característica. Quando a gente põe qualidade e defeito, a gente já botou ela em pontinhos, né? Qual relação da sua vida você acha que você mais faz esse tipo de análise? Eu diria em todas. Assim, talvez menos na relação de pai e mãe para filho.
Talvez, mas tem muita gente que talvez não. Né? Tem muita gente que talvez não. Mas, assim, eu acho que o ser humano, ele é um ser que julga. É um ser que julga. Sim, a tão fofoca, chato, né, gente? Mas a gente é mesmo. E a fofoca, ela é muito baseada, né? Para quem leu o livro do o Homo Sapiens, né, do Yuval Harari, eu não li, é um livro incrível. Você ama, né? Tem um capítulo lá que ele fala como a fofoca foi crucial para o desenvolvimento do ser humano. Não vou ficar aqui falando do livro em si, mas então a fofoca ela é muito em cima dessa coisa de você falar do outro, falar muitas vezes mal do outro, de alguma coisa que você acha que é um defeito do outro. Falar, fulana, você viu o vestido que ela foi na festa? Que vestido horroroso que ela estava. Ou, você viu como fulano joga bola mal e não sei o que e tal, ou como fulano é chato. Então, assim, eu acho que no nosso cotidiano, mesmo sem perceber, a gente está sempre julgando as pessoas e pegando o que a gente considera que é defeituoso. Agora, olha só o que o Hermanos Machado fala, julgar já é um defeito. Eu amei, é um mega defeito. E a gente tem esse defeito defeituoso, assim, que levante a mão, né? Quem não julga, a gente tem que se pegar o tempo inteiro para não fazer essa... Mas julgar negativamente ou positivamente? Porque julgar positivamente eu não acho um defeito. Não acho mesmo. Eu acho que quando você bota a energia para falar bem de alguma coisa ou de alguém... mas é quando a gente fala, acho que julgar, a gente geralmente está falando... Não, mas julgar... negativo, mas realmente pode ser o positivo. Julgar, você pode julgar positivamente. Julgar é você ter uma opinião sobre alguma coisa. Né? Então você... Mas na igreja não fala alguma coisa sobre o julgamento? Tem o juízo final. Mas tem também uns pecados aí meio capitais sobre julgar. Mas eu acho que essa situação de julgar negativamente. Porque julgar positivamente, aliás, né, com grande tristeza que há alguns dias, né, a gente soube do falecimento do grandioso Washington Oliveto. E você me mostrou um post, talvez, do filho dele, do Theo, uma carta, onde ele falou um negócio tão interessante, né? Até, aliás, um beijo para toda a família, viu? Ele falou uma das coisas mais lindas, né? Mas compartilha com o pessoal, porque isso é legal e eu acabo estendendo isso também para o meu pai, mas pode falar. Ele falou uma coisa que só sobre isso a gente entende tanto, né? Eu conhecia muito pouco, vi poucas vezes na minha vida. Jair conhecia um pouco mais, mas o filho dizer que o pai era uma pessoa que falava muito bem das pessoas pelas costas. Bom, o texto todo, Theo, que coisa linda, que emocionante, chorei muito quando eu acabei de ler, mas quando você fala do seu pai, que ele é uma pessoa que tem a péssima, não era como era, tem um bendito hábito, não sei, de falar bem das pessoas pelas costas. E que ele sempre estava falando bem das pessoas. Isso é tão contrário ao que a gente está acostumado, né, no dia a dia. Sem dúvida. Isso é tão lindo, porque mostra quando a gente está aqui numa sala, está numa conversa, a pessoa sai, você sai, em vez de pegar... Porque com certeza a pessoa que ele fala bem tem os aspectos que não são positivos, como todos nós. Só que a pessoa sai do recinto, ou você sai de um jantar, ou você sai de uma reunião e você valoriza o que o outro tem de bom. Só isso já é um nível de gratidão, né? Porque você coloca cores na sua vida, no seu olhar para ver o outro, que não tem como você não trazer bênção para a sua vida, pelo menos no meu ponto de vista, assim. E você fez aquela pergunta ali há pouco tempo, falando qual a relação que a gente talvez mais faça isso, né? Desse julgamento negativo. Eu acho que hoje em dia tem várias possibilidades para a gente fazer isso, né? Não só nos nossos relacionamentos interpessoais e tal, mas também e principalmente nas redes sociais. Nossa. Né? Nas redes sociais a gente vê constantemente as pessoas julgando, apontando o dedo, apontando defeitos que não enxergam em si mesmo, mas estão sempre apontando o dedo.
né? Mas isso alguém colocou aqui sobre isso do espelho, né? O que a gente vê no outro é só um espelhamento da gente mesmo. Porque o que mais incomoda no outro, geralmente, é algum aspecto que a gente tem que olhar para a gente. Não adianta, isso não vai mudar. Isso já dizia alguém lá atrás, os primeiros filósofos, né? Que o espelho, o que incomoda no outro é o que... É uma inquietação nossa. Mas eu vou falar aqui, já que o programa é de casal, a Eliane de Souza, ela fala assim: a relação de casal é a que mais se pontua qualidades e defeitos, porque queremos justificar ou apontar o companheiro a partir disso. Eu concordo. Eu acho que a intimidade vai gerando também um conforto maior para você identificar tanto qualidades quanto defeitos, né? Quando você está no comecinho da relação, por exemplo, você tanto vai escondendo os seus próprios defeitos para outra pessoa, como também você não fica apontando diretamente os defeitos para aquela pessoa que você está acabando de conhecer, está ali no começo de um relacionamento que você está apostando. Aí depois, com a intimidade, você já vai né, tendo mais liberdade para falar, muda isso aí, porque isso aí não vai dar certo, não. Ou, né, até mesmo uma situação de soltar pum na frente. Como é que é aquele outro post que você viu, que você falou, você me mostrou outro dia, que era assim, um casamento feliz é quando os cônjuges já estão confortáveis o suficiente para soltar pum na frente um do outro sem o menor problema. Olha só, gente. A gente tá assim? Às vezes. Gente. Mas eu quero fazer uma pergunta para ela agora. Mas antes, eu quero só mostrar aqui algo que a gente fez. Já tem um tempinho, mas eu repostei ontem e muita gente veio falar comigo hoje, falando: nossa, hein, você, como você é, hein? Como você é dramático. E, obviamente, a gente fez um esquete de humor aqui e pode até ter um fundo de verdade. Mas sim, tem. Muita gente sabe que isso acontece entre as famílias. Tá, mas eu quero mostrar aqui, então, rapidinho para vocês o que eu postei ontem nos nossos perfis aqui e que teve muito comentário, dando risada, falando: nossa, parece que você entrou aqui em casa para ver qual é a situação. Que é esse vídeo aqui, ó. Se liga. Cheguei! Nossa, que tosse é essa? Vai ficar bom? Senta. Vai, Naninha. Abre a boquinha, abre a boquinha. Para de reclamar, isso é tão gostoso. Já! Oi! Você pode me trazer um xarope que tá aí? Tá bom! Cheguei. Vixe. Que tosse é essa? Vixe. É só isso? Ai. Essa foi uma situação. Às vezes a gente pensa aqui em fazer uns vídeos. Vamos fazer uns vídeos aqui com umas situações. Claro que a gente se inspira na nossa própria realidade, mas a gente dá uma exagerada, né? Eu sou assim? Eu não sou assim, né? Não. Agora, ó, eu vou pegar aqui uma colocação muito legal. Não, peraí. Não chega a esse ponto, gente. Senão já tinha corrido. Ele não disse que a porta era a serventia da casa. Se ele não conseguisse cuidar um pouquinho na gripe, é que a mulher vai sempre... Antes, o cara tossiu, a gente já tá lá, né?
Essa percepção que você disse que você não era multifocal é uma característica feminina, né? De estar prestando atenção da natureza feminina. Isso é comprovado neurologicamente, nessa capacidade de ver muitas coisas ao mesmo tempo. E, claro, tem muitas coisas não qualidades, eu não quis dizer defeito, em ser assim também. Mas... Não, mas ó, no post que a gente colocou, teve muita gente, principalmente as mulheres, falando assim, se ele já conseguiu achar o xarope, já é demais. uma glória. Mas assim, será que os homens são tão desligados, assim, de tipo, numa situação de ir lá, né, e ajudar a esposa, ou... Enfim, não consegue? Não, acho que isso é um senso de humor, né? Pra gente significar várias outras coisas, Agora, né? eu quero só falar aqui, ó, porque teve uma moça que colocou um negócio tão engraçado, que ela disse assim, ela fez no seu comentário, um comentário que foi um certo desabafo, mas ao mesmo tempo teve um negócio muito engraçado, que ela falou assim, eu já não tenho mais paciência para ser mãe de marmanjo. Então, hoje em dia, eu já não faço mais essas coisas, não sei o quê. Meu marido, quando está assim, eu cuido dele e tal, mas não é nada exagerado. Aí ela disse assim, até mesmo porque meu marido ele é tão desligado que ele, quando ele gripa ou tem qualquer dor de cabeça, assim, ele pede remédios que já não existem há mais de 50 anos. Aí ela fala, a última vez que ele teve uma enxaqueca, ele veio me pedir cibalena. Alguém conhece? Eu dei muita risada. Ó, a Gisele está deixando uma dica aqui, um livro incrível de se ler sobre a pauta de hoje, que ela super indica, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é maravilhosa. Eu li uns trechos, essa mulher é incrível. E olha, muito legal isso que você trouxe, Gisele, porque defeito, né? Até me faltou a palavra agora há pouco quando eu ia dizer. É mais fácil ver que a gente não está perfeito em tudo, porque a gente não... compreender dessa maneira é tão mais legal para a gente poder ir em busca de uma melhoria, né? Porque defeito é tão duro, coloca a gente num lugar tão baixo quando a gente pensa nos defeitos. Agora pensar, eu sou imperfeito. É como se a gente pudesse abraçar as vulnerabilidades, né, que a Brené Brown fala tanto. Com as minhas vulnerabilidades, eu vou em busca de melhorias, né, internas, melhorias nos relacionamentos. Com o que eu ainda não sou capaz, eu busco capacidades, né, busco me capacitar para poder sair dessa mesmice que eu tenho vivido, né. Acho que isso é o mais legal de pensar na coragem de ser imperfeito e dar um sossego, né, para a gente também poder não ser perfeito em tudo, né. Pô, muito legal. Então vou falar aqui de novo. Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Muito obrigado pela dica, Gisele. E o Vitor Rodrigues Cabuloso, ele está falando aqui, cibalena é do meu tempo, existe sim, galera. Vale bom? Vale bom? É bom? Deve ser, né? Deve ser. Bom, ó, e então eu quero fazer uma pergunta aqui para ela, que eu vou ter toda a calma e a paciência para aceitar. Certo? Porque teve algum outro programa nosso aqui que eu falei, não, ela vai dizer e eu vou aceitar. E eu, na verdade, fiquei falando e as pessoas falaram, você aceitou coisa nenhuma. Você foi falando, tentando se justificar. Mas então eu vou prometer que eu não vou falar. Eu vou só aceitar. Vou aceitar aqui qual é ou quais são... Ai, meu Deus, não me faz essa alguns pergunta. defeitos que você fala assim, poxa, isso aqui ainda me irrita em você. Eu sei que você está trabalhando nisso, mas isso aqui ainda me deixa louca. Ai, olha, eu vou contar um que eu descobri ontem, gente. Ontem? O que eu fiz ontem? Peraí, mais profundamente, até porque já viram toque, né? Quem que disse outro dia? Quem dá um toque é o quê? Quem dá um toque é o quê? Ai, sei lá, uma groselha qualquer. Mas aí Pode você já falar, dá um toque, pô, assim. Estamos em adultos aqui, fala Não, aí. porque assim... Até porque é uma característica que eu acho bem engraçada. A Lirane já está rindo ali, ó. A gente foi na igreja ontem.
que era uma situação dos pais irem por causa da formação religiosa dos filhos e mas tal. o A que eu gente fiz estava ontem ali. na igreja? O indivíduo, ele não parava quieto. Eu vejo isso quando a gente, assim, quando vai no cinema, ele fica mudo. Eu não posso nem perguntar uma coisa que eu não entendi em inglês, que ele, né? Ele fica muito focado. Ah, posso só falar? Não é verdade. Não Ele aguentei. já tá falando. Não aguentei. Não é verdade. O quê? Que eu não Nem deixo sabe. você falar. Não, Nem sabe que não é verdade. Não, eu tô falando que não é verdade, porque assim, ela vai pro cinema com o telefone ligadão. Alguém tem que saber se as meninas estão vivas, né, gente? Não é ele, é o meu que fica ali pra tocar. Né? E aí ela fica o tempo inteiro conferindo o telefone. Mas tudo bem, eu prometi que não ia falar. Vai, manda. Você vê como é difícil ouvir, né? Respiremos. Quando o outro vai falar de um defeito nosso, a gente já começa a se defender com todas as unhas e dentes. Isso é fato. Eu me incluo nisso. Porque é assim mesmo que a gente se defende. Mas, Elton, você tá rindo? Rita também? Bianca, chegando agora, já na hora do... Pim, pim. É o seguinte, ele não conseguia parar quieto. O padre falando, a gente estava bem na frente. Mas ele virava, sentava, punha o óculos, olhava, se coçava isso aqui, pegava o cabelo. E eu tenho mais características de uma pessoa desfocada, muito mais do que ele. Só que quando eu presto atenção, acho que eu aprendi tanto a ser boa aluna, assim, nessa coisa de uma reunião, que eu fico muito de olho no olho de quem está falando, assim. A não ser que está chato, eu não consigo nem ficar. Mas, geralmente, eu fico absorta, assim, eu fico muito, muito, muito presente. E ele estava... que eu falei, gente, acho que tem uma pulga na cadeira. Eu não falei isso para ele, mas eu achei tão engraçado. Não, mas esse é um defeito parou. que você reparou Eu já via. ontem? Não, nos últimos tempos, nas reuniões que a gente faz, assim, reuniões com agência, com cliente, eu já acho que ele fica muito inquieto, arrumando umas coisas no estúdio, pega não sei o quê, aí amarra o sapato. Eu vejo que é um jeito que ele anda tendo de prestar atenção. Eu sou multitarefa, bem. Sou multitarefa. Não, mas peraí. Eu achei muito louco, porque eu estava Mas falando, qual é o por quê? defeito? Qual é o defeito? Então, pode ser uma qualidade, né? Eu acho que assim, o defeito, como eu vi... Foi algo que te irritou. Não, eu achei que era muito desfocado, assim, everywhere. Pô, se você me perguntar tudo que o padre falou, eu te falo aqui. Eu sei. Eu até pensei assim, porque a Isa, nossa filha mais velha, ela é assim também. Ela tá assim, às vezes que quando ela era menor, você lembra? A gente ia na classe, eu ficava espiando quando podia para entrar. A professora falando, ela estava assim. A bicha, melhor aluna, assim, disparado. Filha, o que falou? Ah, na aula? Falou não sei o quê. Falou, faltava só a vírgula do que o professor falava. E ela estava assim, ó. Não, mas você está falando como se eu tivesse... E absorvia tudo. Você está falando como se eu tivesse desatentão na igreja em relação ao que o padre estava falando. Não, é o jeito, não é pelo padre, é o jeito que ele está ficando sentado hoje em dia. Acho que a gente vai ficando velho. Não consegue mais. Você chegou no ponto que eu ia comentar sem querer justificar o que você achou que fosse um defeito meu, mas foi muito mais um problema ciático do que desatenção. Eu não estava conseguindo achar um jeito do meu bumbum ficar sem doer. Olha lá a justificativa. Minha gente negócio boa. ciático. Mas eu prestei muita atenção, foi até legal. Eu sei que ele prestou, padre... não tenho dúvida disso. Eu sei que ele vai saber tudo que eu nem comecei às vezes a entender, ele já sabe. Tudo que o padre estava ensinando. E o padre estava falando coisas muito importantes e maravilhosas em relação ali a estar junto ali dos filhos e tudo. Mas eu realmente estava inquieto porque... eu não sinto aquela cadeira ser tão desconfortável, não. Ontem estava mais. Então, Acho que foi porque eu joguei bola no domingo e aí eu estava com o ciático meio avariado. Mas... Então, para dar uma pausa para você falar do meu defeito, eu vou fazer aqui um comentário. Vou ler o que o Lucas Anello colocou, que é muito lindo. Uma vez assisti uma palestra sobre antroposofia, que, por sinal, é uma filosofia muito maravilhosa, onde o palestrante dizia que pessoas não têm defeitos. Defeitos têm as máquinas, como a nossa aqui, quando a gente começou hoje. Pessoas têm pontos a serem melhorados. Isso aí, isso concordo. É tão lindo, né? Pena que quando a gente vai trazer para o outro, ou a gente não sabe expressar isso de uma forma
vamos melhorar juntos, né? Às vezes a gente aponta mais, né? Mas é muito legal. E as diferenças muitas vezes nos completam, sem dúvida. A gente aqui, o Jair tem até muitas músicas para falar, porque a gente aqui é muito, muito, muito diferente um do outro, né? E o normal parecido também. mas muito diferente. Então eu acho que realmente nos completa. E aí? Bom, Quero ver agora, porque ele mandou o recado para eu falar dele, porque eu quero ver o que ele quer falar de mim, minha gente. Fala algo suave, hein? Tipo uma pulga na cadeira. Tô brincando, fala o que você quiser, tô pronto. eu vou falar, você não tem defeitos. Você é perfeita, meu amor. Quem quer ouvir isso na vida? Fala sério, nesse atual momento da minha vida, como disse o Elton, que está num momento, depois de 20 anos junto, que é muito mais fácil falar as qualidades e os defeitos um do outro. Quem quer ouvir que só é perfeita? Isso dá mais pulga atrás da orelha, não é nem na cadeira. Mas olha, você não tem defeitos. Ainda bem que o tom de voz muda para charlatão, né? Mas dentro daquilo que eu estava falando, pessoal, eu acredito nisso mesmo. Eu achar que algo nela é um defeito pode ser algo muito subjetivo meu e não ser um defeito dela. Mas sempre é subjetivo, né, Sim. já? A opinião, ela é sempre subjetiva. Não tem algo concreto, real e único. Mas eu acho... Então eu vou dar um defeito, que não é um defeito. Defeito. É um perfeito. Na verdade, é uma parada que ela faz que ela acha que o que eu faço depois é defeito. Então a gente empata, porque eu acho que o que ela faz é defeito e o que eu faço depois é defeito também. Eu não sei o que é. Não sabe? Não. Não tem nem ideia? Não, ele vai botar alguma coisinha. Não vou botar nada. O que é? Achei que ele ia pôr uma musiquinha. Quando a gente tem uma máquina de lavar louça. A gente tem essa máquina de lavar louça. Ele vai ser suave. E ela coloca a louça na máquina de lavar louça de um jeito muito doido. Muito doido. Ela coloca as coisas viradas para a parede da máquina. Ela coloca copo embaixo num lugar, em cima no outro, colher num jeito, aí depois põe colher num outro jeito. E aí quando eu tiro a máquina, porque a gente põe assim... Olha, eu já depois... não faço isso há muito tempo, que eu tenho aprendido, mas ele continua com uma visão viciada de que eu faço daquela maneira que eu fazia. Não, mas peraí, deixa eu falar. Aí é o seguinte... Porque aqui a gente coloca, né, a máquina assim, depois que a gente vai jantar, né, já acumulou aquela louça do dia, aí a gente coloca e aí ela coloca e aí já está tarde, ela vai dormir, as meninas vão dormir e geralmente, não é sempre, mas geralmente eu tiro as coisas da máquina também. E aí quando eu tiro as coisas da máquina, quando ela colocava, aí, puxa vida, eu tinha que pegar copo embaixo, copo em cima, coisa que não estava lavada porque estava virado para a parede da máquina. E aí eu comecei a fazer quietinho, sem reclamar muito. Nas primeiras vezes eu reclamei. E aí eu vi que não deu muito certo, porque ela também falou, você ficar reclamando das coisas que eu faço. Aí eu falei, não é justo eu ficar reclamando. Aí eu vou lá, e quando ela põe, eu vou lá e arrumo. Eu ponho os pratos no mesmo lugar. Não é que ele arruma, ele fica olhando assim. Eu tô pondo, ele fica assim, ó. Só para ver o que eu vou fazer. Não, mas aí ela faz assim, ó. Aí ela faz assim, ó. Ela tá pondo ela. Eu botei errado? Eu botei errado? Você quer botar do jeito certo? Assim, aí ela vira e fala assim, que foi? Eu tô botando errado? Aí eu falo, não tô falando nada, põe aí do jeito que você achar. Depois, quando você acabar, eu me viro. Ela, tá bom. Aí ela deixa ali, eu coloco. Eu termino de colocar. Olha, temos uma dica importante aqui. Como a gente fala muito da máquina, a proposta é proponho que, a gente já falou, vocês se desfaçam dessa máquina. Fácil, resolveu. É só lavar na mão. Dá um descanso para a máquina. É verdade. Não, você vê, quem a gente reclama de barriga cheia, gente. Porque se tivesse, juro, que lavar na mão já estaria muito longe daqui. Porque a louça não acaba nunca mais, né? É verdade. Mas assim, eu também gosto de lavar na mão. Parabéns. Né? Eu gosto. Eu gosto de lavar na mão. Demora mais, é uma terapia a mais ali e tal, mas a gente...
há de convir que a máquina que a gente tem aqui é maravilhosa, porque ela Dela. economiza um tempo aqui para nós. E a gente agradece muito. Mas essa é uma questão. Você viu como eu peguei leve? Né? Tem É porque outras. vocês estão aqui, minha gente. Que Olha. ultimamente, Elton e Lirane, que comentam aqui de casal, que estão numa fase de falar tudo, eu acho também essa fase de poder falar tudo, sempre com amorosidade, que é outra coisa que a gente vai aprendendo ou perdendo na prática da A vida. Camila respondeu aqui para você, Elton. Não, se desfazer da máquina de lavar pode acabar com o mais sólido dos casamentos. Não mesmo, Camila, você leu a minha mente, por favor. Deixa ele reclamar de como eu boto, eu sigo botando, mas ela lava, porque esse trabalho... Ai, esse eu abro mão. Mas eu acho que essa coisa de, né? Eu até pensei aqui. Eu queria falar para vocês pensarem aí se faz sentido, né? Tem uma dinâmica que a gente pode fazer com uma bolinha, assim, uma bolinha molinha. O que a gente tem de defeito e o que a gente tem de qualidade. Mas primeiro fazendo assim, olha para mim, é só um exemplo, tá? Tipo, se eu tivesse uma bolinha aqui na mão, não tenho. Antes que eu cate outra coisa para jogar. Mas assim, uma qualidade entre nós, uma qualidade, um defeito, porque é uma forma, Não, mas aí você uma joga imperfeição, vai. Você joga a bolinha e aí... É uma brincadeira, Não, você faz finge com um que você joga a adolescente, bolinha, vai. Então, Finge que você joga a bolinha. bolinhas imaginárias. Vai. Uma qualidade, eu não sei, não pensei, tá, nada, mas isso que é legal disso. Porque a pessoa que está dirigindo pode propor algo na hora, assim, né? Uma qualidade que a gente tem junto. Respeito ao próximo. Tentativa de sempre ter honestidade. Não Sei muda. lá, pode ficar um tempo até a pessoa falar um defeito, vai, a pessoa que está dirigindo, né? Um defeito que a gente tem, não que você tem. Um defeito que nós temos. Irritabilidade. Não frequente, mas... Sim, não, eu estou falando sim, concordo plenamente. Temos. O cara sempre vai fazer... Irritabilidade? Aí vai ver a bolinha na testa dele na próxima vez. Não é? Mas é super legal, porque você vai também construindo, né? Você faz isso de um jeito brincado, né? Entre pais e filhos, isso é super legal. Porque traz para a gente algo... Pô, a gente tem várias coisas legais. E começa a ver... Às vezes está muito difícil ver o que está legal. A gente só vê o que é defeito, né? Na relação. Então, às vezes, relações entre adolescentes e entre casais também, porque... Não, entre casais, aqui a gente experimenta isso. Tem momentos que a gente acaba enxergando mais os defeitos um no outro e tem momentos que a gente enxerga as qualidades. Isso também acho que vai muito também da temperatura de como está o relacionamento, né? Às vezes... Pô, é muito chato a gente ficar vendo os defeitos e falando. Agora eu vou dar uma dica que ela fez outro dia, que eu dei risada. E aí foi o seguinte, a gente estava nesse momento de que, pô, todo dia tinha alguma coisinha que... Espizinhante. Um falava do outro, não sei o quê, babá. Mas, enfim, tava ali naquele momento. Tava ali naquele momento que a gente fala assim, esse momento daqui a pouco passa e daqui a pouco fica tudo certo. Mas a gente estava indo para academia juntos, certo? E eu tinha feito uma roda de samba há poucos dias e cantei uma música que ela gosta muito, uma música do Almir Neto na roda de samba. Lamentar a vida... Que é conselho, né? Deixe de lado. A primeira frase dessa música... Olha, eu tô com 2 pizzas. eu ia falar, mas isso eu não acho que é um defeito. O ser humano sua e o suor não é um defeito. Aí, eu falei assim, eu cantei essa música do Almir Neto na roda de samba, né? Quem não conhece, deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça e esqueça o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. E claro aí, que eu canto tudo errado, mas a alma da música, ela recai sobre mim. E entendeu? Aí, ela guarda muito poucas frases das músicas, mas a primeira frase dessa música ela guardou. E ela guardou para também dar umas agulhadinhas no cara aqui.
Porque aí, quando a gente estava ali, a gente estava indo Ele pra tava academia. reclamando, minha gente. Pi, 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 pi. Aí eu mandei. Como se ela não reclamasse. Mas ela tava ali. Aí eu tava falando alguma coisa. Aí ela ficou olhando para fora do carro assim, ó. Aí daqui a pouco ela começou a cantar quietinha, assim, olhando para fora do carro. Deixa de lado esse baixo a cabeça. E eu olhei para ela assim, falei assim, isso aí tá sendo uma indireta, é? Não, tô só cantando e não sei o que. Deixa de lado esse baixo astral. Aí o que acontece? Quando a gente chega na academia, aí ela chegou assim, ai, esqueci meu fone. Você tá com teu fone aí? Eu falei, tô. Será que eu posso pegar o teu fone um pouquinho? Quando tá tudo bem, ela fala, já. Ô, gordo, me dá o seu fone, eu esqueci o meu. Quando não tá, é assim, será que você se incomodaria de me emprestar um pouquinho o seu fone para eu poder fazer um exercício? Ou você vai usar? Senão eu pego o de alguém lá na academia. Eu falo, não, tá aqui o meu fone. Aí deu o meu fone para ela. E o meu fone fica sincado com o telefone dela, mas quando eu ligo o meu telefone, ele sinca, ele dá prioridade pro meu telefone. Aí eu vi ela lá malhando, ela tava lá malhando o pé, eu tava assim meio de lado, olhando para ela, e ela tipo, meio me olhando assim, meio séria. Aí eu coloquei assim, Almir Neto. Conselho. Eu ouvi um podcast super sério de psiquiatria, de repente. Deixe de lado esse baixo astral. Aí ela olhou pra mim e começou a cascar o bico. Mas eu tive um acesso de riso que eu tava fazendo um agachamento, eu falei, não vou conseguir voltar pra posição original. Eu levei um susto, assim. Mas aí a indireta caiu, né, também. Acho que eu devia estar fazendo uma cara tão feia, assim, fazendo agachamento, que ele falou, deixa eu mandar de volta o recado. Mas isso é bom, tá vendo? Quando você consegue também, numa situação, trazer o humor para dar aquela quebrada no gelo, isso também, né, acaba resolvendo ali, pelo menos momentaneamente, O baixo astral. o baixo astral. Deixe de lado. Então, essa é uma música muito boa para você usar aí, né? Quando tiver aquele clima que não tá ajustando direito, você põe lá, conselho. Deixe de lado esse baixo astral. Pega a cabeça e Gente, essa música é maravilhosa. Eu vou dizer, se você não conhece ou não ouve há muito tempo, coloca. Porque ela é tipo um canto de cura mesmo. De assim. cura. Não, e é um samba belíssimo, né? Belíssimo, que fez muito sucesso, continua aí fazendo. Grande Almir Neto. E, bom, a gente está quase no finzinho aqui. Olha como passou rápido. Muito Olha rápido. que defeito que é você explorar um tema legal com as pessoas aqui. Eu estou falando que é um defeito porque o tempo passa rápido, mas não é um defeito, né? Quando passa rápido, então é porque a gente realmente se divertiu aqui ouvindo, né? E o melhor é deixar o baixo astral durar o mínimo possível. Isso é tão especial que você colocou aqui, porque, Lirane, quando a gente treina em deixar o baixo astral o menor possível, porque às vezes esse desejo de ser perfeito, a gente quer viver. Eu tenho essa ânsia desde criança de achar que, numa ilusão fantasiosa, lúdica, de querer que a felicidade seja algo, né, sempre, ou o bem-estar sempre linear. E óbvio que não é, e eu vejo isso todo dia que não é. E há muito tempo isso me fez sofrer, né, ainda mais alguém tão intensa como eu, de ver que a vida, ela é mesmo, né, uma beleza, mas são colinas, mares, ares, oceanos, ventos. E aí, quando a gente tenta fazer com que esse baixo astral ele dure menos, se a gente já tem esse foco de, né, fazer com que as imperfeições da vida não contaminem o resto por muito tempo, que é o que os neurocientistas também dizem, você não vai impedir de viver o que você tem que viver, as suas emoções, mas é o quanto essa emoção tem durado na tua vida. Se ela tem durado muito na tua vida, ela vira quase que um hábito, né? De pensamento, um hábito de comportamento, um hábito de reclamação, e aí é muito difícil você começar a quebrar. Então, fazer durar menos o que não é bom já é um mega negócio. E mais possível do que querer eliminar o que não é bom, né? Sem dúvida. E, obrigada.
Isso, e a Gisele Franca, aqui só para encerrar, ela está falando, são todas as terças? Gisele, eu vou dizer aqui. Que eu tenho um defeito. Mais um, alguns. Esse é meu defeito. Que, assim, eu tento combinar com ela aqui para a gente tentar fazer sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Mas a nossa rotina aqui, realmente, ela ainda não nos permite, porque, assim, apesar da gente querer muito fazer no mesmo dia, no mesmo horário, para criar um hábito nas pessoas também, né? De você saber, pô, vai ter programão de casal todo dia, toda semana, no dia tal hora. A gente ainda não conseguiu fazer isso, mas não é por falta de esforço meu. Eu fico aqui tentando convencê-la. Tem semanas que, obviamente, a gente está viajando, fica mais difícil, mas o que você acha da gente tentar uma regularidade um pouquinho maior? Ele está pedindo que vocês sejam testemunhas da minha impermanência. Outro dia, minha amiga amada Sandra Flores, amo muito você e aprendo muito. Minha parceira aqui no palco da vida, uma grande professora de yoga, Ayurveda, muito amada aqui na Flórida por tantas pessoas, muitas devem estar aqui, que também aprendem muito com ela. Ela falou uma característica, né, que na filosofia, na medicina ayurvédica, tem de algumas pessoas, e eu me identifiquei muito, porque essa coisa de... Sei que isso vai ficando mais forte com a idade, pela questão hormonal, mas assim... dizer, faz isso, faz aquilo, come isso, come aquilo, não sei o quê, hora certa. Parece que eu estou numa fase que eu fujo de qualquer coisa que tem data e horário certo, sabe? É engraçado, mas é uma imperfeição. Não vou falar defeito, que eu estou trabalhando nisso. Isso tem sido chato na minha vida, porque eu sempre fui bailarina, atriz mega regrada, e agora está tão difícil. Mas isso não trazer regras para mim mesma. Mas uma hora a gente consegue, mas enquanto a gente ainda não tem algo regular, assim, de tipo, vai ser tal dia, tal hora, sempre, acompanhe aqui o nosso Instagram, o meu, da Tânia, do Programão de Casal. Se você ainda não segue lá o Programão de Casal aqui no Instagram, siga, porque aí a gente avisa, geralmente a gente avisa no mesmo dia. A gente fala assim, vamos fazer hoje? Vamos! Mas eu vou tentar fazer com que a gente faça na próxima terça. Que tal? Não vai ser uma promessa, mas eu vou tentar, tá? Aí, se eu conseguir, vai ser na terça, às 8h15 da noite, como a gente começou hoje aqui. Aí eu já vou estar menos imperfeita até lá, se eu conseguir. Você é perfeita, meu amor. Peraí. Você é perfeita, meu amor. É isso aí. Ó, e a gente eu quero dar, na verdade. Nossa. Não, peraí. Calma. Espera eu completar a frase. Quero dar uma dica. Você quer dar? Não. Às vezes. Meu pai do céu. Tá ficando quente esse negócio aqui, rapaziada. Será que hoje vai animar? Ó! Mais uma testemunha ele quer aqui com vocês na frente. Não, brincadeira. Ó, seguinte, eu quero dar uma dica aqui de um filme que a gente foi assistir semana passada, fim de semana agora. Um filme tão bonito, né, Tan? Chamado We Live in Time. We Live in Time, com o Andrew Garfield e a Florence Pugh, e que em português se chama Todo o Tempo que Temos. Parece que eu estou vendo aqui no pôster. Aqui nos Estados Unidos já está em cartaz, por isso que a gente assistiu nesse final de semana. Mas me digam aí se isso está certo. Acho que vai estrear dia 31 de outubro, quinta-feira, agora nos cinemas no Brasil. Eles dão um show. Fala aí, o que Nossa você achou do filme? Senhora, não sei quem dá mais um. Eles fazem uma combinação tão maravilhosa de atuação de casal, de amor que eles botaram nesse trabalho, né? Uma história muito louca, doída e linda. Lindo, mas é triste, tá? Triste. É triste, é um filme triste, mas que realmente vale pela história, pela interpretação dos dois, que é incrível, é incrível. Pela escolha, né, de viver isso que a Lirane falou, né, fazer com que o baixo astral dure o mínimo possível, porque ele não, quando é uma situação que não tem jeito, como é que transforma? O que não tem jeito até não ter, né? Então, eles fazem isso, eles dão um jeito até não ter mais jeito. É maravilhoso. Essa então foi a nossa dica de cinema.
para quem... Dá para chorar? A Anne Jaqueline está perguntando. Milagrosamente a gente Eu chorei mais que a Tânia trocou nesse. aqui. Eu não chorei. Para mim, eu choro muito. Choro com Nesse eu Comercial de chorei. Margarina, porque para mim veio tanto o que eles fizeram da situação ser tão incrível que eu não fui para o choro. Não, e eu fui pro choro porque, na verdade, eles fazem de um jeito tão tocante que você se transporta para a situação. Então, eu me transportei para a situação do Andrew Garfield no filme. Sim. E aí me trouxe um motivo muito grande de tristeza, porque você se transporta e eu, né, óbvio que não fiquei imaginando a situação com a gente, mas você se transporta. E eu me transportei para a situação dele no filme e aí me emocionou muito. Então, quem está acompanhando o meu perfil aqui no Instagram sabe que também tem umas pessoas falando assim, pô, legal, eu vou muito ao cinema. A Tânia vai de vez em quando comigo, mas ela é mais das séries. Eu sou mais dos filmes. E eu vou muito ao cinema. Então, eu estou também, de vez em quando, aqui fazendo umas recomendações de filmes no meu perfil. Então, se você quiser acompanhar, já falei do Coringa, Delírio a 2. Falei nessa semana de um filme que está em cartaz ainda, chamado A Substância. Vou fazer de mais filmes. Posso até fazer desse aqui também, do We Live in Time. Mas é isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. Esse programão de casal não teria a menor graça. Não, teria sim, porque você tem muita graça. Mas teria menos graça se não tiver... Beijinho no ombro. Com essa pizza. Deixa eu ver a pizza. Não, pizza só. Deixa eu ver. Pizza linda. Até a pizza dela é maravilhosa. Não tem defeitos. Tá vendo como eu enxergo as coisas de um jeito muito bonito, principalmente quando vem dela? Porque peraí, antes de terminar, ela vai falar, cara, para com isso, mas deixa eu só botar mais um negócio aqui. Pessoal, Que é isso? isso aqui fica bonito. Ai, de gente, qualquer não, jeito. para Mas já. Ele gosta de quando fazer ela me corta o envergonhar. cabelo, olha. Olha que cabelo lindo que ela tá aí. Cortou agora, né? Muito bonita. Veja bem, Ele gosta pessoal. de me ver com vergonha. Muito lindo, né? Essa é a real. Não, eu gosto de te ver sempre linda. Até a sua pizza embaixo do braço eu fico apaixonado. Então, é isso, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Aqui mandando abraços, né? Tem gente falando de vários lugares do mundo aqui. Muito legal. Alemanha, Dinamarca. Tá madruga aí ainda, hein? Já, hein, gente? É verdade, é verdade. Ai, que um friozinho bom. Um Apfelstrudel. E vamos também exercitar essa coisa, né? De melhorar essas relações através da gentileza, né? A gentileza acho que é uma grande qualidade quando a gente se abre para ser gentil com as pessoas. Com a gente mesmo, né? Com nós mesmos, acreditando que as pessoas também possam ser mais gentis com a gente. Então, acho que essa é um grande objetivo, né? De ser mais gentil no nosso dia a dia e tecer elogios, críticas construtivas para que a gente possa se melhorar a situação das outras pessoas também. Na próxima lavada da máquina de lavar louça, eu vou puxar essa fala dele aqui, gente. Mas eu sou sempre gentil. Eu não falo nada da máquina de lavar louça. Não, ele dá umas bufadas. Mas é gentil também. É, sim. E assim acabamos com a nossa perfeição imperfeita do programão de casal. É isso aí, pessoal. Então, se der, semana que vem, estamos aqui de volta. Se não, a gente avisa, tá bom? Alguém diz aqui, com a ajuda de Deus eu irei conseguir. É isso mesmo. Pensei Obrigada. que ela estava falando com a ajuda eu irei conseguir aquilo que eu falei assim. Ixi, é hoje? Olha só. Não. Ai. Deixa de lado esse machista. Boa noite, minha gente. Valeu, pessoal. Tchau.